O Jackson fez uma pergunta aqui no canal de uma questão que ele viu aí num vídeo, né? Ele perguntou uma coisa que o professor explicou. Aliás, diga-se de passagem que o professor explicou de forma brilhante, tá? Bem explicado. Mas ele pediu para que eu detalhasse aquela explicação. Então, Jackson, faz no segundo mês, 1.000 no terceiro mês e 500 no quarto mês. Eu, na dúvida se valeria a pena emprestar esse dinheiro ao meu amigo ou investir o mesmo em um título público a uma taxa de 12% ao mês. Olha aí, Jackson, faltou isso, né, naquela explicação, né? Só isso. Resolvi analisar a situação. Então, Jackson, o que eu fiz para analisar? Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou enxergar um fluxo de caixa, certo? Onde aqui no tempo zero, eu vou colocar lá os 3.000, que é o que eu vou emprestar, ou não, né? Vou decidir ainda, né? E nos meses seguintes, eu vou colocar as parcelas que esse meu amigo irá pagar. Então tá lá, certo? A uma taxa de 12% ao mês. Bom, Jackson, para eu fazer uma análise, veja, eu não posso comparar esses 3.000 que estou emprestando aqui no tempo zero com esses outros valores que estão lá no primeiro, segundo, terceiro e quarto mês. Você não pode fazer um comparativo financeiro em tempos diferentes. Então você não pode comparar, você não pode somar, você não pode subtrair, não pode fazer nada disso. Para você comparar valor financeiro, tem que estar na mesma data focal, ou seja, no mesmo tempo. Então, como eu estou emprestando esse dinheiro hoje, que é o tempo zero, eu vou pegar todos esses valores que esse meu amigo diz que vai me pagar, né? E vou levá-los, vou trazê-los, na verdade, para o tempo zero. Claro, que daí se todos eles, se todos esses valores estiverem no tempo zero, aí eu posso somá-los e comparar, daí sim, o valor com os 3.000 que aqui está no tempo zero. Então o que eu vou fazer? Olha lá, vou pegar esse 1.500 e vou trazer para o tempo zero. Outro 1.000, trazer para o tempo zero. Mesma coisa com aquele outro 1.000 e mesma coisa com 500, tá? O que significa na matemática financeira dizer que eu estou trazendo esses valores para o tempo zero. Significa dizer que eu estou descapitalizando, Jackson. Entendeu? Bom, e para descapitalizar, você vai usar essa fórmula. Jackson, essa fórmula nada mais é do que a fórmula do montante de juros compostos. Só que eu coloquei o capital isolado. Na fórmula do montante, se você isolar o C, que é o capital, fica essa fórmula aqui. Entendeu? É a mesma fórmula. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha lá, presta atenção lá no fluxo de caixa. Eu vou pegar esses 1.500, olha lá, que está piscando, tá vendo? E vou descapitalizá-lo usando essa fórmula. Como é que fica então a montagem? Olha lá, 1.500 no lugar do montante, que está lá na frente. 1 mais 0,12, que é 12%, elevado a 1, né? Porque de 1 para o tempo zero é um mês. Bom, mais, claro, eu vou somar com aqueles outros valores que eu vou trazer para o tempo zero. Olha lá no fluxo de caixa. Vou pegar agora esse 1.000 e olha lá, vou descapitalizá-lo. Então fica dessa forma. Mais aquele outro 1.000 ali, vou levar, descapitalizando. E agora mais esse 500 que também vou descapitalizar, certo? Dessa forma. Jackson, na hora que eu trouxe todos esses valores para o tempo zero, essa expressão aqui significa dizer que todos esses valores estão aqui no primeiro, segundo, terceiro e quarto mês, estão no tempo zero. E aí sim eu posso somá-los para ter um único valor. E aí o que eu faço a efeitos de comparação? Olha lá, presta atenção, eu vou subtrair dos 3.000 que eu estou emprestando para ele. Sim, para ver se nessa subtração o valor vai ser positivo ou o valor vai ser negativo. Se o valor for positivo, significa dizer o seguinte: vale a pena emprestar para esse meu amigo. Claro, eu vou ter um lucro. E se o valor der negativo, não vale a pena emprestar para esse meu amigo. Vou ter prejuízo. Entendeu a ideia? Prejuízo comparado ao quê? Aos 12% que o título público está me fornecendo. Entendeu? Bom, fazendo essas continhas para a gente não perder tempo, então você vai encontrar esses valores aqui para cada um deles, tá? Fazendo essa soma e subtraindo de 3.000, você vai encontrar 3.166,02. Opa, já deu para ver que deu maior, né, Jackson? Então, já sei que vai valer a pena.
Então aqui está 166,02, tá? Então isso significa dizer que deu um valor positivo, então olha lá, ó, vale a pena emprestar para esse meu amigo. Claro, eu vou ter um lucro de R$ 166,02, tá? Bom, o que eu acabei de fazer aqui, Jackson, é o tal do VPL, que é o valor presente líquido, tá? Só que eu fiz isso usando fórmula da descapitalização, tá? Passo a passo. Você compreendeu isso, Jackson? É óbvio, Jackson, que a gente poderia, olha lá, presta atenção, eu poderia fazer via HP12C. Você ganha um tempo enorme. Como é que é o procedimento via HP12C? Então vamos lá. Primeiro você vai digitar 3000 CHS GCF0. Note, Jackson, que eu coloquei o GCF0 na cor azul. 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 Céu. Pronto. Ia falar besteira aqui. Para quem é antigo sabe qual era a besteira que eu ia falar. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Azul céu, tá? Que é essa tecla azul aqui. E daí você vai pegar todos esses valorizinhos azuis que estão aqui embaixo, tá vendo aqui? É isso que está acontecendo. Então vamos lá, como é que fica então a digitação? Olha lá, ó. Você vai digitar 3000, CHS, vai apresentar esse sinal de menos quando se digita o CHS, G, e olha lá, o CF0 está na tecla do PV. Pessoal, se olhar ali, ó, tá vendo? Bará, por que fica negativo quando você aperta o CHS? É para dizer assim, você tá alimentando a tua HP e está informando para ela, esses 3000 estão saindo do meu bolso, então eu estou ficando negativo. Entendeu a ideia? Tá? E observe uma outra curiosidade, né? Ai, Bara, por que tem que digitar GCF0? Note que o CF0 está na tecla do PV. PV significa dizer present value, ou valor presente. Valor presente é o tempo zero, e realmente os 3000 estão no tempo zero. Pegou a analogia, Jackson? Tá. Continuando. Aí você vai digitar 1500 GCFJ. Então, ó, 1500 G e o CFJ está aqui, ó. Observe uma outra curiosidade, Jackson. O CFJ está na tecla do PMT. PMT são os pagamentos, são as parcelas. E é verdade, porque 1.500 é uma das parcelas que aquele meu amigo vai me pagar. 1.000 é outra parcela, 1.000 é outra parcela. Compreendeu a ideia? Tá, continuando, depois vai digitar 1.000 GCFJ de novo, porque é outra parcela. Então lá, 1.000 GCFJ na tecla do PMT, né? Bom, é claro que agora você já vai digitar de novo 1000 GCFJ, porque é repetitivo. Jackson, aqui vai uma dica. Para não ter que ficar, né? Veja, aqui são dois apenas, não tem problema, você pode fazer isso. Mas você já imaginou se eu tivesse aqui, por exemplo, sei lá, 20 parcelas iguais a 1000? E você tem que digitar as 20 parcelas aqui dessa forma? Não dá um trabalho? Então você pode ganhar um tempo fazendo assim, ó, presta atenção que você vai digitar. Olha lá, 2GNJ. Por que 2? Porque o 1000 está se repetindo, olha lá no fluxo de caixa, 2 vezes. Compreendeu? Bará, você está querendo me dizer que se esses 1000 se repetisse 20 vezes, você colocaria aqui 20GNJ. A calculadora vai entender que esse 1000 está se repetindo, então, 20 vezes, ou nesse caso, 2 vezes. Compreendeu a ideia? Então, olha lá, 2GNJ, que está aqui na tecla FV, tá? Que seria o final, tá? Bom, depois, 500GCFJ de novo, é outra parcela, né? Então, olha lá, 500GCFJ na parcela, tá? E agora, 12I, que é a taxa. Olha lá, 12 e a tecla I. Bom, como você quer descobrir que esses valores todos estejam aqui no tempo zero, né, e obviamente somados, você vai apertar FNPV. Olha lá, F. E o NPV, olha que coincidência, que a tecla laranja, lá em cima, NPV, está justamente no PV, que é o Present Value, o valor presente. Justamente está pegando tudo isso agora, está somando e está levando para o tempo zero. Entendeu aí a lógica da HP? E obviamente que ela vai piscar um pouquinho e vai dar como resposta, olha lá,
166,02, que é a mesma resposta que nós havíamos encontrado fazendo a descapitalização. Compreendeu, Jackson? Bom, Jackson, então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer agora então uma conclusão. Então, conclusão seria, se o VPL for maior do que zero, que foi o caso nosso, né, nesse exemplo, você empresta o dinheiro para o seu amigo, certo? E se o VPL fosse negativo, se ele desse negativo, você não empresta o dinheiro para o seu amigo, você aplica no título público, que vale mais a pena. Compreendeu, Jackson? Porém, Jackson, permita-me uma observação. Você poderia questionar assim para mim. Bará, e se eu quero saber qual é a taxa que efetivamente esse empréstimo gerou? Ou seja, esse empréstimo para esse meu amigo, né? Que taxa que efetivamente ele gerou? Porque veja, no exemplo que eu fiz, usando o VPL, eu usei a taxa que o título, né, público estava oferecendo, que era 12%. E nós percebemos que deu um valor positivo. Então significa dizer o seguinte, que a taxa efetivamente para esse meu amigo é maior do que 12, né? Porque ele deu positivo, não é verdade? Então tem que ser maior. Eu tiro essa conclusão rápido. Mas efetivamente qual é essa taxa? Então o que nós vamos fazer? Vamos lá. Nós vamos falar da TIR, que é a taxa interna de retorno. Quer dizer, qual é a taxa que esse empréstimo que eu estou fazendo está me retornando. Compreendeu? O procedimento, Jackson, é exatamente o mesmo. Só que agora, presta atenção, olha que vai piscar. Não vou utilizar os 12%, olha lá. Não, esses 12% é a taxa do título público, que eu não vou utilizar isso. Eu quero agora efetivamente descobrir qual foi a taxa que esse empréstimo que eu fiz para o meu amigo está me oferecendo. Eu já sei que é maior do que 12. Por quê? Porque deu positivo lá o VPL. Compreendeu? Bom, o procedimento é exatamente o mesmo, só que você não vai colocar mais 12, então vai ficar assim a montagem, presta atenção. Olha lá, mesma montagem anterior, só que no lugar do I, ó, eu não coloquei nada, tá vendo? Porque eu vou descobrir esse I agora. Entendeu? Bom, mas daí você pergunta, tá, eu vou pegar tudo isso aqui, vou descapitalizar e vou somá-los. Ou seja, eu vou ter um único valor aqui no tempo zero. Bom, aí eu vou diminuir de 30 mil, de 3 mil? Não! Você vai lá igualar a 3 mil, porque daí você igualando, você vai descobrir efetivamente o que está dando esse empréstimo de 3 mil em termos de taxa. Por isso que você iguala, entendeu? Bom, Jackson, trabalhar com 1 mais i elevado a 1, 1 mais i elevado ao quadrado, 1 mais i elevado ao cubo, 1 mais i elevado à quarta é loucura. Mas é loucura mesmo. Dá, é trabalhoso, mas dá. Então, o que você poderia tentar fazer aqui? Observe que 1 mais i aparece em todos. Então, eu vou usar um artifício, Jackson. Eu vou chamar esse 1 mais i de x, certo? Então, olha lá, eu chamei o 1 mais i de x. Então, essa montagem, substituindo 1 mais i por x, fica ou não fica assim? Ó? 1.500 sobre x elevado a 1, mais 1.000 sobre x ao quadrado, mais... Entendeu, Jackson? Aí aqui você tem uma soma de frações. Tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre x elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo e x à quarta. Bom, o mínimo é o x na quarta. Tá bom? Aí é matemática básica, hein, Jackson? Perdão, hein, cara? Não vou lembrar isso para você agora, tá? Procedimento de cálculo. X à quarta divididos por x a 1 dá x ao cubo, que vai multiplicar o 1.500. Então tá lá, 1.500 x ao cubo. Mais x à quarta divididos por x ao quadrado dá x ao quadrado, que multiplica 1.000? 1.000x ao quadrado. Mais x à quarta divididos por x ao cubo dá x, que multiplica 1.000? 1.000x. Mais x à quarta divididos por x à quarta dá 1 vezes 500? 500. E tudo igual a 3.000. Bom, como eu não tenho mais espaço aqui, eu vou repetir essa última linha na próxima tela. Vamos lá? Repetindo, portanto, observe agora, Jackson, para a gente ganhar um tempinho, esse x à quarta, ele não está dividindo nesse primeiro membro, ele passa para o segundo membro, onde está o 3.000, multiplicando. Bom, aí vai ficar tudo isso igual a 3.000, fazendo a operação inversa, ou seja, subtraindo, e vou igualar a zero, porque é o que vai sobrar aqui. Então fica assim, ó.
3.000x à quarta, menos esse valor, menos aquele outro, menos, tudo igual a zero. Ai, Bara, o igual a zero não ficaria aqui pro lado esquerdo? Dá na mesma, Jackson. Jackson, observe que nós caímos numa equação polinomial do quarto grau, que tem 4 raízes, né? Como é que resolve uma equação do polinomial do quarto grau para achar as raízes? Bom, Jackson, você pode usar Briot-Ruffini, né? Ou você pode usar as relações de Girard. Um Jacu falaria relações de Girard, tá bom? Mas é trabalhoso, muito trabalhoso, tá? Eu não fiz nenhuma dessas duas, tá? Porque eu não ia perder tempo. Sabe o que eu fiz, Jackson? Eu usei um negócio chamado GeoGebra. Já ouviu falar nisso? Digita aí no Google, GeoGebra, você baixa aí, e aí tem uma calculadora lá. O que eu fiz? Eu digitei essa equação no GeoGebra, tá? E ela me forneceu as raízes. Entendeu? É claro que eu peguei a raiz que me interessava, né? Bom, fazendo isso, então, uma das raízes, né, que são 4 raízes, mas uma delas, essa daqui, ó, que eu encontrei lá, ó, x aproximadamente j, certo? Que mais? Tem mais uma parcela, né, de 500. Então, 500g CFJ, certo? E da outra vez eu havia apertado a tecla I, que era 12%. Agora não, agora eu quero descobrir o I. Então você vai apertar FIR. Ó, laranja, FIR, tá ali em cima. Ela vai piscar bastante, né? Porque tá fazendo as contas ali. E ela vai te fornecer na tela, lá, 15,07. Que é justamente a taxa que nós havíamos encontrado lá. Compreendeu, Jackson? Como é que faz isso aí? É a taxa interna de retorno que esse investimento, né, que eu estou fazendo nesse meu amigo, está me fornecendo. Então nós podemos fazer uma conclusão. Vamos a ela. A conclusão é a seguinte, Jackson. Se a TIR que você encontrou for maior do que a taxa ofertada, no caso a taxa do título público, lá que era 12% ao mês. Olha lá, você empresta o dinheiro para o seu amigo, né? E se a TIR for menor do que a taxa ofertada, lembre-se que é 12% a taxa ofertada, você não empresta o dinheiro para o seu amigo, aplica no título público. Você notou, Jackson, então, portanto, que o VPL e o TIR, praticamente, você tira as mesmas conclusões, exatamente as mesmas. Só que no VPL você tira o valor financeiro e na TIR você tira a taxa efetiva que está sendo colocada nesse empréstimo, enfim. Bom, Jackson, eu sei que o vídeo ficou longo, peço perdão, mas não tinha outra forma para te explicar detalhadamente isso, tá bom? E bons estudos para você, meu filho. Sei que você gosta de entender os porquês. Espero que tenha entendido, tá bom? Um grande abraço para você e tchau!